Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem sido a nossa fortaleza, a palavra de Deus que tem nos orientado, a palavra de Deus que tem sido bálsamos nesses momentos de dificuldades que todos nós passamos, nos momentos de tempestades que às vezes nós estamos vivendo. A palavra de Deus tem nos confortado, tem trazido ânimo para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela mesma diz que toda ela é inspirada por Deus. Portanto, eu acredito na palavra de Deus, na sua inerrância, na palavra de Deus como vinda para orientar, para ensinar o caminho correto, para que eu não desvie nem para a direita e nem para a esquerda dos mandamentos e dos propósitos de Deus para a minha vida. Amém? Estar na presença de Deus nessa manhã é fazer com que nós possamos nos alimentar. Eu fico imaginando que a gente levanta de manhã, quando a gente acorda, a gente se arruma, a gente sai para trabalhar, ou a gente sai para algum local, e por volta ali das 9 horas, 10 horas da manhã, a gente começa a sentir fome. Quando vai dando 11, meio-dia, o estômago da gente parece que veio aqui para a nuca, de tão vazio que está. A nossa vida espiritual é dessa forma também. Mantermos vindo até a igreja, congregando, participando de tudo que a igreja oferece, é uma forma de nos alimentarmos, e a palavra de Deus é esse alimento que Deus deixou para nós como legado em Cristo Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos que para o devocional de hoje a gente possa abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém? Glória a Deus. Ao escrever aos Efésios, Paulo está advertindo aqueles homens e aquelas mulheres crentes da igreja de Éfeso da necessidade de se levantar, da necessidade de acordar, da necessidade de resplandecer a luz que Cristo ilumina em nós. Ao escrever aos Efésios, Paulo está dizendo: desperta, tu que dormes. E esse é o tema do estudo de hoje na escola de Sardes. A igreja de Sardes, perdão. A igreja de Sardes era uma igreja da Ásia Menor, para a qual Cristo escreve. E quando Cristo olha para aquela igreja, nós já sabemos que Cristo lá em Éfeso é aquele que anda no meio das igrejas. Amém? Quando Cristo olha para a igreja de Sardes, Ele não vê gente vivo, mas Ele vê um cemitério de mortos. A igreja tinha crescido, a igreja tinha evoluído, a igreja tinha chegado num patamar muito grande de adeptos, mas não de cristãos. E quando Cristo olha para o meio de Sardes, Ele aponta o dedo e fala: ali existe um monte de ossos. E é por isso que Cristo fala: desperta.
O mesmo que Paulo olha para Éfeso e fala: desperta, ó tu que dormes. Não é momento de dormir, é momento de estar despertado. E eu profetizo um despertamento, eu profetizo um avivamento nessa igreja IDB do Santa Terezinha, no nome do Senhor Jesus. Desperta, tu que dormes, significa que não é momento de dormir, é momento de olhar para a palavra de Deus e resplandecer, assim como Isaías 60, capítulo 1 vai dizer: levanta e resplandece, levanta e não esteja mais morto, levanta e não esteja mais dormindo, levanta e não esteja mais em sonolência. Desperta, ó tu que dormes, significa para nós que não é momento de estarmos dormindo, mas é momento de avivarmos na palavra de Deus, é momento de falarmos assim: olha, eu vou conseguir, a batalha está grande, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá, e eu vou levar a palavra de Deus, e eu vou fazer a obra de Deus, e eu vou participar da escola bíblica, eu vou participar dos cultos às quintas, eu vou participar dos momentos de oração, eu vou participar do culto no domingo, eu vou participar do culto dos jovens, eu vou participar das reuniões de intercessão, das reuniões da igreja. Isso é despertamento. O escritor de Hebreus vai dizer: não desanimemos, como alguns dos irmãos estão desanimando, mas acima de tudo, congreguemos. Porque ao congregar, significa que você está se alimentando, que você está cada dia mais fazendo com que a sua força espiritual seja maior em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está aqui nessa manhã para dizer para vocês, para mim e para vocês: desperta, tu que dormes. Ezequiel capítulo 37. Deus olha para o profeta e diz: você está vendo esse vale? Esse vale está cheio de ossos. Tem ossos secos. Isso aqui significa o projeto que eu tinha. O projeto que eu tinha de uma igreja. O projeto que eu tinha de uma nação. Isso aqui significa o projeto que eu tinha, mas o homem dormiu. Mas o homem preferiu a morte, mas o homem preferiu as trevas do que a luz. Olha, filho do homem, para esse monte de ossos secos e profetiza. E Ezequiel diz: Deus, só o Senhor sabe se eu posso profetizar, só o Senhor sabe se profetizando esse monte de ossos secos revigorará. Então Ezequiel profetiza sobre um monte de ossos secos e os desperta. Deus tem um poder de despertamento, Deus tem um poder de avivamento. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos aviva. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos traz do vale e nos leva para a luz. É aquele que nos tira do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa necessidade, da nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo vai dizer em João 14: eu vou deixar com vocês um outro colaborador, um outro auxiliador. Só que Jesus Cristo não está dizendo de um outro qualquer, Jesus Cristo está dizendo de um outro da mesma espécie. Portanto, o Espírito Santo de Deus é Jesus Cristo na pessoa de um Espírito Santo que está aqui hoje para dizer para vocês: não desanimem, despertem, avivam-se, não se desanime, porque eu venci e você também pode vencer, porque eu estou com você. Isaías 60 diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando em você. Sinta
Sinta nessa manhã a glória de Deus, a luz de Deus raiando na sua vida, raiando nas suas finanças, na sua família, raiando a luz de Deus na sua vida profissional, na sua vida particular, na sua vida ministerial, acima de tudo. Que Deus possa estar protegendo, que Deus possa estar curando todas as feridas, que sejam físicas, que sejam espirituais na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Levanta-te, resplandece, ó tu que dormes, é o tema do nosso momento de estudo de hoje. A escola de Sardes é uma escola que se coloca em um momento histórico por volta de 1500 depois de Cristo até 1700 depois de Cristo. É uma igreja que historicamente representa esse momento, um momento de uma igreja morta, de uma igreja que foi se entregando às doutrinas de Balaão, às doutrinas nicolaítas, às doutrinas de Jezebel, que a gente viu nas outras igrejas. E agora aqui eu tenho Sardes como uma igreja apurada nessas falsas doutrinas. Os falsos mestres se colocaram dentro da igreja, porque de fora, no confronto direto com a igreja, não conseguiriam vencer, porque a igreja é forte, porque a igreja tem o selo do Espírito Santo de Deus. Mas os falsos mestres, então, ao invés de confrontar, entraram para a igreja. Recentemente eu vi um vídeo de uma mulher adepta de falsas religiões, de religiões pagãs. Agora, no YouTube, eu não sei quem colocou, quem postou, essa mulher dizia que ela é adepta de outras religiões satânicas, pagãs, e a forma dela tirar os crentes da igreja não é confrontando. Porque quando confronta com você, meu irmão, você tem esse poder que foi lhe dado. Lembra quando o diabo confrontou Jesus Cristo no deserto? Das 3 vezes que ele ofereceu alguma coisa para Cristo, Cristo tinha uma resposta para ele aqui. E essa mulher diz então que o problema não é confrontar com o crente. A estratégia é entrar para a igreja. E quando ela entrar, ela vai ser logo da escola bíblica. Ela vai ensinar. E principalmente ela vai ensinar para os pequenos. Porque se ela ensinar as coisas erradas para os pequenos, se ela confrontar os pequenos falam muita verdade. Vai criar uma confusão muito feia na igreja. É uma forma que o Satanás tem de destruir a igreja. Então não conseguiram destruir o Império Romano todo. Quanto mais ele matava um mártir, mais nasciam. E as igrejas anteriores a Sardes, então, revelam que não adianta bater de frente com o cristianismo. Não adianta você bater de frente com a parede. O cristianismo se tornava forte no mundo, e quanto mais você cortava, mais ele crescia. É como se estivesse podando um pé de rosa, irmã Clarice. Quanto mais você poda, mais ela cria brotos para cá, para cá, para cá. E o cristianismo era dessa forma. Não adiantava cortar, porque quanto mais cortava, mais crescia. Então o que acontece? Algumas doutrinas infiltram-se na igreja. Algumas doutrinas se colocam na igreja. E falta o que para os crentes daquelas épocas? Discernimento. Discernimento para saber o que é certo, o que é errado. Será que é só naquela época? A pergunta minha para nós hoje: será que essas falsas doutrinas só penetravam na igreja naquela época? Ou hoje ainda tem falsas doutrinas no meio nosso? Quer ver uma falsa doutrina? Eu vou vender aqui umas flores ungidas todo dia de manhã. E aí você vai levar essa flor para sua casa. E lá na sua casa essa flor vai te dar um ambiente melhor na sua casa. Eu vou te vender um lencinho. Eu vou te vender uma água trazida lá do Rio Jordão. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quer ver um outro exemplo?
O crente sente falta de alegria, o crente sente falta de festa. Então, já que o crente não pode sair para ir para uma festa, numa boate, nós vamos fazer a boate na igreja. E aqui vai ser o forrozão gospel, vai ser o funk gospel, ou alguma coisa assim. Falsas doutrinas é quando você vai no mundo e reproduz na igreja aquilo que é do mundo. Falsa doutrina é quando você pega coisas do mundo e traz para cá. Porque, segundo o que pensa o coração nosso, nós sentimos vontade de estar no mundo. Me lembra muito o povo de Deus no deserto, quando caminhavam. E tinha tudo, tinha tudo. A palavra de Deus diz que suas roupas e suas sandálias não se desgastavam. Não se desgastavam. No deserto, Deus se apresenta para aqueles homens e mulheres como: eu sou Jeová Rafá. Eu sou o Deus que cura vocês. No deserto, Deus se apresenta como o pastor daquele rebanho, daquele povo. No deserto, Deus se apresenta como a bandeira daquele povo, daquela nação. Mas não, mesmo com tudo que tinham, mesmo com nenhuma necessidade dessas prioritárias que nós chamamos, o povo de Deus queria voltar. Eu estou com saudade do alho poró lá do Egito. Eu estou com saudade da cebola lá do Egito. Eu estou com saudade de ficar sofrendo lá no Egito, na escravidão. Mas eu queria morrer perto de uma panela de carne. Aqui no deserto está ruim. Aqui está difícil. Eu só vejo areia. Cadê a carne que a gente tinha lá? A gente era escravo lá no deserto. Nós éramos escravos. Mas a gente tinha lá o que comer. E se entregava ao rei estômago. Porque a necessidade de comer era maior do que a necessidade de louvar e adorar um Deus que estava presente em todos os momentos. Eu tenho necessidade humana. Eu tenho as minhas necessidades físicas. Eu tenho as minhas necessidades. Mas nenhuma delas se compara à presença de um Deus vivo na sua vida. E esse povo foi perdendo então, e foi deixando para trás a convivência, a intimidade devocional com Deus. E Deus estava todos os dias com eles. E esse povo então, sofrido, olhava para trás e falava: como que eu posso viver sem o Egito? Como que eu posso viver sem escravidão? E o Egito ficou para trás. E esse povo entrou numa terra que era promessa de Deus, onde manava leite e mel. Mas mesmo assim esse povo não estava satisfeito. Esse povo queria mais. Esse povo tinha medo. Alguns espias foram até aquela terra e voltaram falando: não dá para atacar aquele povo, tem gigante lá de 2 metros. E lá também a terra não é tão boa desse jeito. Não. Mas 2 homens que foram lá voltaram e falaram: olha, lá é bom. Lá para carregar um cacho de uva gasta 2 pessoas. Aquela terra tem muitos homens armados, tem muitos gigantes. Os anaquins moravam naquela terra. Mas nosso Deus é maior do que tudo isso. E apenas 2 homens dos que foram lá voltaram dizendo e falando bem daquela terra. Os outros voltaram falando que era melhor se tivesse morrido no Egito. O Egito hoje não está mais distante geograficamente. O Egito hoje entra na igreja. O Egito hoje entra na igreja. A Babilônia entra na igreja. Pasmem, nós estamos vivendo uma época de Sardes na igreja atual. É uma época de Sardes porque a igreja deixa entrar doutrinas do Egito, do pecado, doutrinas da Babilônia, da confusão. Por que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder? Porque Jerusalém é a cidade da paz.
Jesus Cristo estava dizendo mais do que fique geograficamente em Jerusalém. Jesus Cristo estava dizendo, fiquem espiritualmente em Jerusalém. Porque Jerusalém é o momento de paz, é a habitação da sua paz. E o Espírito Santo vem até você quando você está em paz, quando você está em Jerusalém, quando você habita na paz que Deus deu, que não é essa paz que nós conhecemos, mas é uma paz que excede todo o entendimento humano. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do seu poder. Significa, irmãos e irmãs, fiquem na paz que Cristo te dá. Porque somente Ele pode te dar uma paz que o mundo não dá. Uma paz diferente da paz do mundo. Mas uma paz que faz com que você possa resplandecer no nome de Jesus. Nós participamos de um seminário ontem, de um culto ontem, que ecoa o seminário que nós fomos no Arpaz, no começo do ano, e cujo tema é despertar. E a gente vive dessas coisas que para o mundo parece ser coincidência, mas que eu tenho total convicção, pastor, que não há coincidência, mas sim o que Deus manifesta nas nossas vidas. E o título do culto e do seminário que nós participamos é Despertai. E o título desse seminário e do culto que nós participamos ontem, dos homens na Igreja Central, que aliás nos edifica muito, ele está baseado em 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Repete comigo, vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra de Deus quer que sejamos sóbrios, que vigiemos. Mais na frente, Paulo vai orientar aos crentes da cidade de Tessalônica: orai e vigiai. E posteriormente Pedro também vai nos orientar. Olhe, o inimigo, ele é como um leão que fica rondando. Por isso, orai e vigiai, para que vocês não caiam, porque o inimigo está sempre ao seu derredor, querendo abocanhar. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmãos, não vou antecipar e nem dar nenhum spoiler da palavra que trarei na quinta-feira aqui, viu, pastor? Mas uma coisa que eu vou dizer para você: existem estratégias para vencer essa batalha que você está passando. Eu vou trazer aqui algumas estratégias para vencer as batalhas. Estratégias tiradas daqui. Estratégias tiradas de dentro da Bíblia. Então, quinta-feira nós temos um encontro marcado às 20 horas no culto, em que nós estamos numa campanha, que são lutando nos lugares celestiais. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Se você não está lutando, se você não tem batalha, desperta. Porque o inimigo não quer saber de quem está na sua zona de conforto. O inimigo não quer, em momento nenhum, lutar, batalhar ou ficar furioso com alguém que está lá dormindo,